Paulo, né? Ele representa aqui, no caso, a Receita Federal. Ele vai falar para você sobre as questões tributárias lá da Receita Federal e vai apresentar para vocês e tirar dúvidas. Volto a frisar, de acordo com a posição da Receita, ele não pode atuar em casos individuais aqui ou privados, tá? Então, as questões podem ser de forma genérica, ele vai responder, mas, infelizmente, questões pessoais e individuais, por questão do exercício da função dele enquanto servidor público, ele não poderia responder individualmente, ok? Paulo, fique à vontade, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, pessoal. Depois do almoço, né? A gente bem satisfeito. Perigoso é cochilar com minha fala aqui, mas estou de olho, hein? É o seguinte, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui contribuindo em nome da Receita Federal, né? Com a ocorrência desse evento, de grande importância no âmbito das associações comunitárias. Ao mesmo tempo, eu gostaria de enaltecer, né, a preocupação, o interesse de cada um de vocês com os temas que são afetos, que envolvem a associação comunitária. O assunto que nós vamos abordar aqui, ele trata das obrigações tributárias das associações comunitárias perante a Receita Federal. Nós vamos apresentar esse assunto assim, na forma de respostas a vários questionamentos que são frequentemente feitos, né, que são recebidos aqui na Câmara e me foram repassados pelo Legislativo, pela Escola do Legislativo. Obrigado. Escola do Legislativo. Então, feita essa primeira exposição, nós vamos passar a falar do que mais interessa. Vamos aguardar aqui só com paciência, porque está problema técnico aqui, tá? Vai ter que passar lá, né? Gente, depois eu encerro um pouquinho mais tarde, tá? 5, 10 minutinhos, 6 horas.
Então, pessoal, obrigações tributárias. As obrigações tributárias, elas se dividem em obrigação principal e obrigações acessórias. A obrigação principal, ela é um reflexo direto das acessórias. O que são as acessórias? São demonstrativos e declarações que as pessoas jurídicas, em geral, têm que fazer, né? Elas fazem a declaração dos seus rendimentos, do que tiver que declarar, e, no final, é apurado alguma coisa a pagar, que se torna, então, a obrigação principal, é efetuar o pagamento. Então, como eu disse, essa minha fala aqui, ela vai ser orientada pelos diversos questionamentos que foram feitos, que são feitos ao longo do tempo, pelos líderes comunitários. E eles nos foram repassados pelo Código Legislativo. A primeira questão é assumir uma associação pela primeira vez. Quais são as minhas primeiras obrigações perante a Receita Federal? A gente tem que fazer uma diferença aí entre uma associação que está começando e a pessoa está assumindo uma associação que já existe, como já foi amplamente debatido aqui pela doutora Ellen. Aliás, vai restar pouca coisa a falar sobre isso, né? Porque ela falou tudo e mais. Então, o que a pessoa deve fazer? Se a pessoa está assumindo uma associação que já existe, né, que pode estar passando por muitos problemas como esses que foram colocados, no caso que o ex-dirigente não quer assumir, a pessoa não consegue localizar, e muitas vezes não consegue localizar. O que a pessoa deve fazer? Saber a situação fiscal, quer dizer, e a Receita Federal, saber a situação fiscal da entidade, através de um relatório de pendências fiscais. Então, a primeira atitude da pessoa. Se ela já não quer entrar para a associação com aquelas pendências todas, muitas vezes já existentes, ela tem que, primeiramente, obter esse relatório. O segundo, se a situação está irregular, ela deve, aí vai bater onde vocês colocaram aí, a questão do contador. Ela deve procurar um contador para poder colocar a situação em dia, efetuando as declarações que não foram feitas e eventuais pagamentos que têm que ser feitos. E depois que passar isso, depois que acertar tudo, continuar zelando para a continuidade da regularidade, né? Continua sem problemas, sem atraso de declaração, sem deixar de entregar a declaração, sem deixar de efetuar pagamento. Mas aí, como eu disse no início, a gente precisa diferenciar, porque se for uma associação nova que está começando, a gente vai cair apenas lá no terceiro item, que é a pessoa procurar zelar. A gente aconselha que o líder comunitário que ele faça pelo menos uma vez por mês, faça um levantamento, não custa tanto, para a Receita Federal procurar saber o que é que ele, se está havendo alguma coisa em atraso, o contador pode até ter esquecido de fazer uma determinada declaração. Então, assim, se ele fizer e tiver a preocupação de fazer isso pelo menos uma vez por mês, ele nunca vai ter problema, as coisas vão estar sempre em dia, né? E quando precisar não vai ter problema. A segunda questão, como as associações são entidades sem fins lucrativos, é comum que as lideranças pensem que não é preciso declarar nada à Receita, o que é um equívoco. Em linhas gerais, o que precisa ser declarado à Receita? Além disso, quais são os prazos, as datas limites para as declarações? Ali nós temos a primeira declaração, que é a DCTF, que é a principal declaração. Por que eu digo principal? Porque do que for declarado através dela, vai depender a necessidade de você fazer outras declarações, outros demonstrativos, como nós veremos a seguir. Depois a gente tem a escrituração contábil fiscal, que, como eu disse, assim como a escrituração fiscal digital, a entrega delas vai depender de que tenha sido entregue a DCTF do ano anterior com movimento. Nós temos também a ECD, Escrituração Contábil Digital. Sobre essa declaração também, mais à frente, eu vou falar
que a maioria das associações está dispensada, a grande maioria, talvez quase a totalidade, está dispensada de entregar essa declaração, porque as associações, em princípio, obedecendo ao que a lei determinar, elas são consideradas isentas do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Nós temos também a declaração de imposto de renda retido na fonte, e temos o E-Social e a RAIS. A DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Federais. Nessa declaração, a pessoa jurídica, qualquer que seja, e se for o caso, inclusive as associações comunitárias, elas informam os débitos que, porventura, estejam obrigados a informar. A periodicidade dela é mensal, até o 5º dia útil do segundo mês subsequente ao mês da ocorrência dos fatos geradores. Ela é feita através do programa gerador de declaração. Geralmente quem faz isso é o contador, né? Isso aqui é só a título de conhecimento. A DCTF, a importância da DCTF é o seguinte: se a associação fizer a primeira declaração do ano em janeiro, nessa declaração não houver débito nenhum a declarar, e continuar ao longo do ano sem nenhum débito a declarar, ela não tem que fazer mais nenhuma declaração DCTF. Fez a de janeiro, continuou sem nada a informar, vai até o final do ano sem necessidade. Em função disso, se acontecer, como eu disse, aquelas outras declarações SF, EFD, elas estarão dispensadas de ser entregues. Eu estou dizendo tudo isso porque muitas vezes a pessoa assume uma associação, ou até mesmo já dirige a associação, mas nunca teve aquela preocupação de verificar, e quando vai verificar, constata, pega o relatório de pendências e está aquele monte de ano, o ano todo sem declaração entregue, sem declaração. Muitas vezes, basta ele entregar a primeira. Aí ele pensa assim, mas quanto eu vou pagar de multa aqui? Se cada declaração dessa eu tenho que pagar R$500, por exemplo, de multa. Mas não é. Se ele não teve movimento, ele vai entregar só a primeira, sem débito, era chamada zerada ou sem débito. Pronto, acabou, não tem que entregar mais nada. Então, se ele for penalizado com uma multa nesse caso, vai ser só sobre aquela que ele entregou. Então, sim, aquilo de antemão foi só para assustar, né? E a coisa está bem mais fácil do que ele pode ter imaginado. Aí nós temos a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. A periodicidade da ECF também é anual, até o último dia de julho do exercício, e faz-se através do Sistema Público de Escrituração Digital, e as consequências da não entrega, incorreções ou omissões, é uma multa que é variável conforme o caso. Aqui a gente não vai descer a detalhes não, porque são muito detalhezinhos, cada um é um valor diferente. Essa declaração também, se acaso cair naquele caso que eu falei, a DCTF está zerada o ano todo, também está dispensada de entregar essa declaração. Também é feita através do Sistema Público de Escrituração Digital, e as consequências são as mesmas. Não entrega, incorreções ou omissões, é multa variável conforme o caso. Nós temos a ECD, Escrituração Contábil Digital. Periodicidade anual, até o último dia de maio de cada ano. Feita também através do Sistema Público de Escrituração Digital. As consequências são as mesmíssimas, né? Com multa variável conforme o caso. Volta aí um. Essa declaração também, aliás, também não, essa declaração, as associações, isso vou falar depois, as associações que no ano anterior não obtiveram recursos acima de 4.800.000, elas estão dispensadas dela. Então, aí você já sabe, né? Está todo mundo dispensado. Isso desde que continue como isenta, como uma entidade isenta. Porque tem várias regras a respeito da isenção que a pessoa jurídica tem que cumprir. Né? A pessoa jurídica, no caso da associação, aí ela tem que cumprir. Depois, mais na frente, eu vou falar sobre essas regras. No quinto item, ali, nós temos a declaração de imposto retido na fonte.
Quando a associação não possui retenção de valores, não é necessário. Essa declaração aí ela é necessária quando a pessoa jurídica, qualquer que seja, ela efetua um pagamento e retém, se for obrigada a reter, ela retém o valor. Então, ela tem que fazer essa declaração e informar esse valor retido. E tem, é claro, que reter o valor e fazer o pagamento, o recolhimento dele. A periodicidade também é anual, ela vai até o último dia útil de fevereiro e é feita através do programa gerador da DIF. Consequências são as mesmas, né, gente? Não entreguem correções ou omissões, multa variável conforme o caso. No item 6, a gente tem finalmente o E-Social e a RAIS. A periodicidade é mensal, até o dia 5º dia útil do mês seguinte. É feito no E-Social. E as consequências são multa variável conforme o caso, prejuízos previdenciários para prestadores de serviços, impossibilidade de emissão de CND. Ela deve ser enviada nos seguintes casos: quando houver remuneração de mão de obra. Associação, em geral, comunitária, não tem remuneração de mão de obra, não, né? Quando não houver remuneração, informar o primeiro mês sem remuneração, não sendo necessário nos seguintes, que cai no mesmo caso da DCTF. Ali vai a terceira pergunta. Há algum site orientativo que apresente um passo a passo de como fazer as declarações ou prestações de contas necessárias? Sim, a Receita Federal possui muitas informações esparsas no seu site. A gente sabe, até a gente mesmo que trabalha na Receita tem dificuldade, às vezes, de procurar alguma coisa no site da Receita. A gente sabe que é meio complicado, mas lá tem, assim, esparsamente, tem muita informação do que é preciso. Nós temos o serviço, lá mesmo no site da Receita, nós temos o serviço Fale Conosco, que é uma alternativa para a pessoa, se ela sentir dificuldade de obter alguma informação no próprio site, ela entra no Fale Conosco, ali ela vai informar os dados delas e colocar lá a dúvida que ela tem para depois ter uma resposta. Através do Google também, gente, a gente mesmo da Receita, muitas vezes, consulta o Google para saber dúvidas nossas dentro da própria Receita. Então, o Google auxilia muito a resolver dúvidas. Bom, o Fale Conosco, ele é um canal que presta informações gerais sobre serviços e legislação. Ele não substitui o processo de consulta e, além disso, não tem acesso a procedimentos pertinentes ao atendimento presencial. Esse canal também não informa sobre situação específica de contribuinte, que exija análise de documentação, questões que envolvam sigilo fiscal e ou assuntos não listados nos quadros cidadão e empresa. Ou seja, o Fale Conosco, ele é para resolver dúvidas assim de forma geral. Sobre uma questão que a pessoa tenha a dúvida assim, de uma forma que não se restrinja a uma preocupação pessoal dele, com a situação dele, mas que seja de uma forma geral. Como que eu faço isso? Como que faço para entregar uma declaração? Assim, perguntas desse tipo. Perdi o prazo. Qual a providência posso tomar? Vou pagar alguma multa? Existe a multa, né? O atraso na entrega da declaração e atraso de pagamento também. A não entrega da declaração implica em multa, que varia conforme o tipo de declaração. Quanto ao pagamento em atraso, implica um acréscimo legal de 0,33% ao dia, até no máximo de 20% da obrigação. A sugestão, no caso, é procurar um profissional capacitado para emitir a guia de recolhimento o quanto antes, e, se for o caso, fazer as declarações que estão faltando, né? Em caso de descumprimento das obrigações, quais as implicações da pessoa jurídica da entidade e a pessoa física líder? A primeira, a entidade. Certidão positiva de débitos e suas implicações.
A certidão positiva impede que a pessoa efetue até mesmo uma movimentação numa conta corrente, né, que ela obtenha benesses do governo, algum programa social que ela tenha direito. Se ela tiver com pendências, ela não consegue, ela vai ter problema. A situação do CNPJ pode passar a ficar suspensa, inapta ou baixada, passa a ter restrição para atuar com o poder público e empresas e movimentar contas bancárias, como eu já falei. E passa a ser fiscalizado e pagar os tributos com multa de ofício. Para o líder, especificamente, responsabilidade por passivos e dívidas, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Então, assim, como a doutora Eren já tratou aqui, o líder ele fica responsabilizado por toda a questão que envolve a associação, né? Então, a gente aconselha o seguinte: faz a declaração, mesmo se a associação sentir que não vai ter recurso para poder quitar o débito, que ela faça a declaração, porque pelo menos estará evitando, mesmo que ela apure alguma coisa a pagar, ela vai estar evitando de incorrer em multa, que vai tornar a situação pior, né? O mandato de um líder acabou, isso aqui já foi exaustivamente debatido aqui com a doutora Eri, né? O mandato de um líder acabou e o próximo líder ainda não se registrou. O nome do antigo líder só é desvinculado da entidade quando o novo líder se vincular ou há alguma forma de eu dar baixa no nome do antigo líder, mesmo que o novo não se registre. Caso o novo líder se recuse a registrar, o antigo líder continua sendo penalizado, mesmo não exercendo mais a função. Também já foi deixado claro aqui. Eu nem sabia dessa possibilidade, a doutora Eri falou dessa tal resolução, né, que pode distinguir a associação para poder para a pessoa se ver livre. Se é que o antigo líder desapareceu, às vezes até mudou de cidade, não sabe nem onde está mais andando. Então, não tem como a pessoa conseguir que ele assine alguma coisa que seja necessária. A alteração do responsável legal do CNPJ é possível através do DBE protocolado na Receita Federal. Não é possível que o CNPJ fique sem responsável legal, sendo responsabilidade do atual ou último acompanhar a alteração para o sucessor, ficando responsável até a alteração. Então, a gente caiu no mesmo que já foi falado anteriormente. A pessoa que era o líder, que era o responsável, ela continua sendo, enquanto não tirar o nome dela ali. Quando o novo representante assume a associação e descobre que há muitas pendências, o que pode ser feito? Algum tipo de desconto em negociação? Ao assumir uma associação, o novo representante deverá tomar conhecimento da situação e, havendo pendências a resolver, na maior brevidade possível, para evitar maiores consequências. Manter a associação em dia após assumir, com todas as obrigações. Existe a possibilidade do parcelamento ordinário, que ele fica aberto sempre está aberto, mas ele é um parcelamento que não oferece assim, maiores vantagens. Tem os juros, nos juros normais, que vão incidir sobre ele, e ele não tem nenhum tipo de desconto. Às vezes, lá o Congresso vota alguma lei específica, especial, que vai conceder um parcelamento, o qual vai, então, como a gente já tem assistido, ele vai conceder descontos, em multas, juros, e, no final das contas, cai bem o valor e fica bem abaixo. E se a pessoa tem o débito, mas ele está parcelado, ela não tem problema, ela consegue a certidão negativa para ela resolver as questões que precisa resolver. Não tem implicação, mas é só continuar pagando o parcelamento direitinho. O item 8 ali é outras informações que possam ser importantes para o líder comunitário de acordo com o ponto de vista da Receita Federal.
Aí nós colocamos que, para que possa exercer a administração de uma associação, sem sobressaltos e surpresas desagradáveis, o líder comunitário deverá pôr em prática uma atitude constante de controle e zelo em relação às obrigações a que esteja sujeito desde a constituição da entidade. Volta. Está dando para ali aqui embaixo. As associações civis que tenham oferido recursos, aquele que eu falei anteriormente, as associações civis que tenham oferido recursos em valor inferior a 4.800.000 no ano calendário anterior, desde que mantenham a condição de isenta, previstos na lei, que eu não estou conseguindo, me lembro de cabeça, não estou conseguindo ler ali, na lei da isenção, ela então estará isenta de apresentação daquela declaração ECD. Bom, gente, o que a gente tinha que expor foi o que nós falamos até agora, e agora a gente abre para perguntas, né? E como o amigo Roberto ali já falou, Alguém? Como o Roberto já falou, as questões que a gente pode responder são questões assim de funcionamento de uma forma geral, né, do que a pessoa precisa, mas assim, questão específica do meu problema, isso aí a gente não pode resolver aqui nesse momento. Se houver alguma questão genérica também, que eu não saiba, não tenho condição de responder agora, vocês fazem a anotação dessa questão, que eu prometo, e coloquem um telefone, um endereço de e-mail, que eu prometo que vou responder posteriormente. Boa tarde, eu sou Marlúcio, do Belvedere 2. A pergunta é para geral, não é o meu caso específico, e como é a proposta é exatamente essa. Para a pessoa solicitar um relatório fiscal da situação, não sendo parte daquela associação, tem acesso de que forma? Não, aí é só mesmo, como já foi falado aqui antes, só o presidente. E essa é a dificuldade, porque a pessoa, não é o caso específico, quer assumir, quer participar, mas não tem nenhuma informação e não consegue, por nenhum meio, esse relatório. Eu lembro da pergunta dela, realmente, tem essa questão, né? Mas aí veio a doutora Ellen e veio aquela solução que eu achei assim, interessante, que eu não sabia que existisse essa coisa de você extinguir a associação e fazer depois uma nova eleição para colocar uma outra pessoa no lugar dela. Mas nesse caso, assim, é para saber o tamanho do problema, não é? A gente, no caso específico, para saber, para entender qual é a situação. Pode ser um monstro pequenininho, pode ser um monstro que é impossível de combater. Sim. Para saber se vai na garganta do monstro, se pisa, o que vai fazer com ele, né? Infelizmente, aí a gente existe um formulário próprio para fazer essa solicitação. Infelizmente, tem que ser o presidente. A Mir me parece falou que conseguiu resolver a situação sem que o presidente assinasse. Então, através da ata, que já te colocava como presidente, tirava o seu nome. Tá, então eu confundi. O seu caso, então, é que a posterior não queria. Tá. Pois é. Mas é interessante. Aqui mesmo em Divinópolis, que você foi atendida? Tem que ser ou contador que tem a procuração, ou você, ou Isso. o presidente atual que está na Receita, com o CPF dele também. Não. Não quer, fica. Não. Tem um outro Paulo lá, que ele trabalha, eu não trabalho no atendimento, pode ser o Paulo do atendimento. Mas
Uhum. É só saber o negócio do nosso Já. Aham. Reinado, Aham. do Reinado. Vamos ver como é que fica. O presidente morreu, o nome dele está no cartão. Entendeu? Aham. Quer dizer, melhorou, né? Facilitou, né? Boa tarde. Respondi Meu lá? nome é Mais ou menos, né? Talvez a gente tenha que manifestar perante a Receita uma sugestão para que isso seja possível de equacionar. Porque falar, a associação não responde por nada, mas não sabemos nem o que responder. Não estou falando exatamente no meu caso, estou colocando de forma geral. Se não tiver conhecimento do tamanho do monstro, não tem como a gente dar sequência nesse trabalho. E aí, que a Luciana colocou, que ninguém quer assumir, porque eu não sei o tamanho do monstro. Então é possível provocar a Receita? Existe um canal para isso? É uma outra pergunta que eu faria. Para a gente poder sugerir isso, colocar esse encaminhamento? Bom, talvez no Fale Conosco você conseguisse, sabe? Mas o Fale Conosco, ele acata também sugestões? Lá mais é resolução de dúvidas. É. Mas você poderia, então, tentar na ouvidoria. Via ouvidoria, talvez Isso. possa ser colocada essa questão. A ouvidoria também é no site da Receita. Você vai lá na tela, lá em cima do lado direito, tem 3 risquinhos, ali é um menu ali. Sim. E aí tem canais de atendimento, e dentre eles tem a ouvidoria. É uma sugestão, né, Mira? Desculpa. Né, Mira? De repente a gente colocar esse canal como objetivo lá para a Receita, fazer isso de forma ampla para as associações, para que manifeste lá essa sugestão, para ter conhecimento, pelo menos, do tamanho da situação de cada uma das associações. Mas eu acho que a gente deve tentar, né? Porque a procuradoria não é só para reclamação, a ouvidoria não é só para reclamação, ela também é para elogio, que gostaria, é para suspensão, para sugestão, elogio não? Ô, gente, que isso? Nossa. Hoje eu vou sair daqui arrasado hoje, viu? Nossa. Boa tarde, eu queria fazer 2 perguntas. Uma até não estava na pauta para falar, mas é importante pegar o gancho dessa discussão. Essa é uma discussão que precisa, sim, a Receita tomar conhecimento e até mesmo nos ajudar, né, nessa questão. Porque a questão dessa menina, como o Marlúcio também está falando, é uma coisa que é constante. É a associação, se o presidente... Você não encontra ele, se ele morreu, faleceu, ele não quer ir, você não acha, a associação ela fica aquém, porque como que vai ter novas pessoas que vão assumir, sendo que não consegue, dentro da Receita, um levantamento de dívida. Um exemplo, quando eu fui presidente da Fambacorde e via as pessoas procurar para pedir para fazer eleição, a primeira coisa que eu falava assim, olha, procura a Receita para saber o tamanho do problema que está lá para você próprio assumir também. Porque, olha só a situação, tem pessoas que estão com o nome na Receita e o CNPJ e o CPF na Receita, que ela vai tirar o nome torcendo para que encontre um sucessor para que assuma a associação. Aí não encontra quem assume, eu não quero mais, não faz edital, não consegue botar o edital, meu nome vai ficando lá 20, 30 anos, e as dívidas só dobrando, às vezes na Receita o nome de outro e eu lá. Então, assim, eu acho que a Receita tinha que ter uma forma legal, aí é importante que o senhor leve essa informação, para que, assim, como que faz? Se o presidente não quer vir aqui, vamos liberar para esses líderes que querem assumir, para eles verem o tamanho da situação que está, para ver se eles assumem ou não assumem. Né? Outra pergunta que eu quero falar é até a respeito disso. Por exemplo, uma associação que o presidente faleceu. Qual que é o procedimento? O presidente faleceu, o nome dele está na Receita, mas está lá outro presidente exercendo a associação porque foi feita a eleição, mas não conseguiu registrar a ata porque, né, o outro presidente tinha que ir lá para assinar o DBE e mandar fazer, né, para trocar. Mas o presidente faleceu. Qual que é o procedimento? E a dívida está lá na associação. A dívida está lá na Receita. Tem uma dívida grande, o presidente faleceu, que o nome dele que está na Receita. Qual que é o procedimento?
O nome do presidente e não, Tá na Receita. não o nome da associação? O nome da associação está na Receita, mas o presidente que está lá com o seu CPF, que é ele que adquiriu a dívida, é ele que está o presidente na Receita constando, ele não existe mais, ele faleceu. Qual que é o procedimento? Aí a assunção da dívida fica por conta da própria associação. Mas como que a associação vai dar baixa nisso? Qual que é o mecanismo para dar baixa nisso? Mas se o presidente... se isso estiver previsto lá no estatuto... O vice mas eu entendo que o vice assume em questão de ata e questão das atividades da associação. Quando eu falo na Receita. Não. Não, mas se não que eu entendo, mas assim, um vice vai assumir uma dívida que está na Receita, uma dívida monstra que está na Receita, a dívida ela fica mas no CPF do presidente, um exemplo. A dívida prescreve. Essa no CNPJ, é isso que eu falei. Não, no CNPJ, mas o presidente que é o atual para passar essa associação para frente, mas não existe mais, hein? A dívida é da diretoria, não é só do presidente, não. É da diretoria. Se o vice assumiu, o vice quando assume, ele está assumindo. Se morreu o presidente, a responsabilidade é dele. Não, eu entendo, Márcio. O que eu estou querendo dizer, se amanhã tem que ir lá na Receita para dar baixa ou para ver a dívida, tem que ser o presidente. O presidente não existe mais. Não existe mais. Isso. Tá. A dívida continua no CNPJ. A responsabilização do CPF é de quem tiver. Né? Se, por exemplo, aí está no CNPJ, faleceu o dirigente anterior, vai assumir o outro dirigente, continua a dívida no CNPJ. Agora, a responsabilização, se por exemplo, a entidade não quitar a dívida, essa dívida for para execução, vai rolar o nome também dessa pessoa, do presidente. Do presidente. Porque ele é responsável, mas, em princípio, o débito está aí no CNPJ. E na realidade no CNPJ, mas que vinculado no CPF, porque na hora de responsabilizar, tem presidente, que na minha época, foi tirar o seguro-desemprego, não conseguiu tirar, porque a dívida estava no nome dele na Receita. Vinculado. Mas então não é o CNPJ, é o CPF. Não, isso eu sei. O que ele falou aconteceu na Fambacoste. O presidente faleceu, tinha uma dívida na Receita, o vice assumiu a dívida, mas até a Fambacoste tentou resolver isso. Eu vim na Receita Federal para saber o que poderia ser feito, eles me disseram o seguinte: a dívida fica, se ele faleceu, a dívida fica a responsabilidade da família, a princípio, né? Porém, o vice queria resolver a situação para acontecer a eleição. Era R$4.000. O vice assumiu a dívida, pagou a dívida, aconteceu a eleição, resolveu. Né? Nesse caso, resolveu. Mas eles me falaram aqui na Receita que a dívida fica a cargo da família. Mas então essa dívida não era no CNPJ da entidade? Era no CNPJ da associação com o CPF do presidente. Ele faleceu, o vice assumiu. Só que o vice assumiu como ele mesmo falou, que assumiu para ele dormir. Porque ele não estava dormindo por causa dessa dívida, ninguém ia pagar, né? E na Receita me informaram que a família que fica responsável pela dívida no CPF do falecido. Né? No caso, ele pagou para poder resolver a situação. Né? Todo jeito fica preso. Fica vinculado. Fica. E aí é como ele falou lá, né? A pessoa vai assumir,
se ela não tem condição de verificar, se a própria pessoa não se disponibiliza, o atual líder lá não se disponibiliza a verificar, ou até sumiu, fica meio complicado mesmo. Essa é a informação que a Para gente assumir, passa. né? Para assumir fica complicado. O presidente não quiser vir a Receita. Esse é o mandato, ele não quer vir cá. Juridicamente pode convocar essa pessoa para vir à Receita. O nome dele está lá, ele é o responsável, ele não quer assumir, vir aqui. Através de um advogado, você pode como é que é? Fornecer as informações? Para ele vir até a Receita. Não, não existe essa previsão, não. Você fala que foi uma espécie assim de convocação. É convocar, juridicamente, olha, você tem que ir lá na Receita para saber a sua responsabilidade. Não. Aí não existe, não. Procedimento assim, por parte da Receita, não. As soluções passariam por aquilo que a doutora Ellen falou, né? Ou se convoca uma assembleia para poder eleger um novo líder comunitário, né? Ou, se não for possível, o pessoal não quer comparecer para constituir a assembleia, faz a tal resolução que ela falou. Mas hoje, para se trocar de presidente, o presidente tem que autorizar a troca, porque ele tem que assinar para eu sair. Eu, para me sair da presidência da minha entidade, eu tenho que vir ir ao cartório agora e assinar que eu estou passando para você. Mas se você... E se você não quiser ir? Mas se você fizer uma assembleia, convocar uma assembleia, a assembleia tem autonomia para isso. Ela vai eleger um novo presidente sob tal alegação. Eleger um novo presidente, quem vai assinar é o novo presidente. Pois é, mas como vai ter um novo presidente? Destituiu aqui. O novo presidente se o outro não quer sair. Ele não quer assinar para sair. Não quer assinar para sair, mas esse que entrou, ele foi democraticamente eleito lá na Assembleia, como novo dirigente. A ata da Assembleia vai falar destituição de um e eleição de outro. Então, isso se não houver pendência na Receita. Nós estamos falando sobre pendências. Se houver pendência na Receita, o titular, que é presidente hoje, ele tem que ir lá e assinar, dizer, olha, eu não fiz a declaração, eu estou devendo, a entidade está devendo, eu estou assinando quanto é. A menina é isso, ela quer saber quanto a entidade dele deve e não consegue. A Receita não consegue fornecer para ela a dívida da associação. Pois é. É isso que nós gostaríamos que o senhor Pois é, mas olha só... questionasse, olha, o presidente da FAMBACORD, que é a Federação das Associações, o presidente poderia ir lá, ver a despesa da entidade que ele representa todas as entidades, e passar, olha, a associação deve tanto. Isso é entre ele e a entidade. Eu não sei se a Receita poderia fazer isso. Mas isso aí, pelo menos até o momento, não existe essa possibilidade, não. Eu acho assim... Quer dizer que a Receita trava tudo para a gente? Eu acho que passaria... Como é que é o seu nome mesmo? Marcos. O Marcos, eu acho que passaria o seguinte... de uma certa forma, você quer saber o que a entidade está devendo. Se tem pendência ou não. Então, esquece então essa pessoa que é a atual, que não quer assinar, que não quer procurar saber de nada, elege lá, convocam uma assembleia extraordinária, elege lá, destituindo um e elegendo o outro, esse outro é que vai vir aqui na Receita para saber, ele vai trazer um pedido no CNPJ, com ele assinando, comprovando que ele
nesse meio tempo, ele já fez o DBE para substituir ele aqui na Receita, né? No CNPJ. Então, na própria Receita vai estar constando ele como novo responsável. Ele vai vir aqui assinar. Não precisa nem destituir. Se destituir o presidente, o vice assume. Automaticamente o vice assume. A não ser que já venceu o prazo. São 2 anos, né? Se não vencer o prazo, o vice assume. Agora, o vice assume, mas ele tem que ir lá no cartório, olha, registrar uma ata que ele está assumindo. Essa ata custa R$780, no mínimo R$780 hoje para registrar uma entidade. Só o edital é R$178. Quer dizer, fica caro só porque a pessoa não quer ir lá. Porque se a pessoa não quer ir, não tem nada que obrigue ela a ir lá, gente. Uai, talvez o judiciário... Justo que eu estou falando. Judicialmente... não. Judicialmente, gente, judicialmente tudo é possível. Você viu ela falando aqui de uma ação de obrigação de fazer aqui. Ir para o judiciário. Não, a melhor coisa é você vai no Ministério Público, às vezes... pequenas calças, sei lá, e advogado, nós temos uma advogada, a doutora Flávia, ela pode nos informar sobre isso. Fazer não é uma causa do fazer, né? A obrigação de fazer. Às vezes a coisa chega num ponto que você não tem outro recurso no seu judiciário, né? Administrativamente não é possível mais. Eu acho que a discussão também não é destituir, não. É destituir, sem saber o que está a Receita, não é o caminho. Vou destituir ele e vou me instituir. Tudo bem, eu quero entrar, mas eu quero entrar sabendo o que tem na Receita para ver se eu quero. Sim. Sim, para não penalizar quem está entrando. Entra ela, chega na Receita, vai Aí eu acho que passaria no caso aí pelo judicial mesmo, sabe? Não tem jeito não. Eu gostaria de agradecer o Paulo, tá? Juridicamente, só dar uma explicação. A obrigação de fazer que ela falou, você pode obrigar alguém a fazer algo que ele não quer, desde que ele tenha uma vinculação com você jurídica. Então, ele tem uma pendência com você jurídica, e você pode entrar com ação de obrigação de fazer contra ele. É uma possibilidade. Mas quanto à questão de você saber o que está para você acessar, tem um problema muito sério aí, que o Paulo e eles não têm como fazer. Vou dar 2 exemplos. Se eu chegar na prefeitura agora e pedir a relação dos maiores devedores da dívida ativa, eles não podem me dar o nome das pessoas. Eles podem dizer valores total da dívida ativa, mas eles não podem nominar. Por que eles não podem nominar? Por causa da questão do sigilo fiscal. Está previsto na Constituição e na legislação. Então, se a Receita Federal, eu chego lá, eu quero saber de você, Receita Federal, o que tem de pendência do Marcos junto à Receita Federal. Eles não podem me dar essa informação em razão do sigilo fiscal. Então, da mesma forma acontece quando está vinculado ao CPF do Marcos. Eu estou pegando você como exemplo, tá, Marcos, por favor. O Marcos está lá na Receita Federal com o CPF dele pendente. Eu, do nada, chegar para o Anderson, chegar para o Paulo e falar assim, Paulo, eu quero saber o que está pendente, qual o valor, o que está pendente. Se o Paulo me der essa informação, ele vai perder o cargo público dele, ele vai sofrer as consequências, além de ter que indenizar o Marcos. Então, civil, administrativa, e ainda vai sofrer uma questão possível criminal, porque você quebrou o sigilo fiscal dele. Agora eu vou dar a solução. Eu falei o problema, que a discussão de vocês há meia hora está em cima disso. Mas aí tem uma outra solução. Qual a solução? Existem mecanismos jurídicos para você quebrar esta informação. Então, o que gera? Eu fico vendo aqui que no Brasil as coisas... nem ia falar hoje, mas no Brasil as coisas, Paulo, vocês vão concordar comigo, elas sempre dificultam para as questões sociais. Não estou dizendo aqui A, B, tá? Não estou entrando nessa seara aqui, não. Tá bom? Se é A, se é B, que vocês estão tendo até morte aí por causa disso. Acho que tem coisas para idolatrar melhor.
mas eu não estou entrando nessa questão aqui. Se você tem a solução, por quê? Porque como é que você vai fazer? A associação não tem recursos, ela não recebe recursos. Como que ela vai contratar um advogado para militar a favor dela, para obrigar fulano, uma obrigação de fazer, e quebrar o sigilo fiscal de fulano? Gente, para quebrar o sigilo fiscal de alguém, não é tão simples igual vocês pensam, não. O telefônico já é difícil. O Ministério Público tem que pedir judicialmente, ter as informações. Então, o que é a solução? Nós temos que pedir para verificar essa legislação e tentar, de certa forma, possibilitar que, junto à Receita Federal, uma instrução normativa, uma coisa dentro, para que possa a nova diretoria, né, possa ter essa informação, a possível nova diretoria, não ter essa informação, mas um mecanismo, e eu não sei qual seria, isso teria que ser bem estudado, para também não quebrar o sigilo, para que possa ter acesso à informação e querer assumir, porque senão ninguém quer associação de bairro, ninguém quer prover mais para as pessoas, e não vai ter mais essa ligação. Parece que é dificultoso nesse sentido, até mesmo intencional, né? Mas eu acho que a gente não deve desistir, a gente está aqui para levantar os problemas. Quanto à sua pergunta, Paulo, você vai me dar licença de eu responder para ela? Você solicita a cópia do estatuto em primeiro lugar. Segundo lugar, se ele não é dono da associação, então você reúne as pessoas que estão inscritas, pede a ata da Assembleia de Constituição da Associação e o seu estatuto. Se ele não te der, vai no cartório e pede cópia, segunda via. Eles são obrigados a te fornecer porque é documento público. Ali você vai ter noção da forma como vai ser feita a eleição. Se já venceu, se não venceu. Se não tiver, é fácil de você resolver. Reúne as pessoas, monte a Assembleia e estabeleça a associação do seu nome. Ele não é dono dela. Pendência pessoal dele, não, eu sei. Aí já é uma questão que eu não posso resolver. Questão financeira de cartório eu não posso resolver. Mas isso é uma forma. Provavelmente você vai precisar de um advogado assinar com você o estatuto. Mas isso existem pessoas que fazem isso de boa vontade, né, e acredito até que o Alexandre Paganotti, através, pode assinar esse estatuto para você. Tá bom? Essa é a sua pergunta, né? Paulo, eu respondi para ela, você me desculpe, mas é porque eu fiquei coçando ali para falar, que eu sou professor de direito tributário. Então, quando você falou da obrigação acessória principal, né, só uma acréscimo para vocês entenderem, principal é efetivamente o pagamento de tributo. Efetivamente. Acessória são várias. E vocês praticam muito mais acessórias do que todas as outras obrigações de prestar contas, dar informação, solicitar é obrigação acessória. Aí vem o grande chave do nosso encontro aqui hoje. Porque todos agregaram muito. É importante que vocês façam um fecho. Uma obrigação acessória, quando você deixa de realizar lá, ela se torna principal. Por quê? Porque a obrigação principal é pagamento de valor e multa. Multa não é tributo. Então, consequentemente, quando você deixa de cumprir uma acessória, você se transforma, aquela obrigação sua, em principal. Aí você passa o quê? A responsabilidade diretamente por ela. Aí que está que vocês têm que se preocupar. A intenção aqui hoje foi prepará-los para a acessória, para que vocês não incorram na principal. E a principal é penosa. Tá? É penosa porque a multa é muito mais alta do que o valor que você deveria. Então, ficar aqui pressionando, às vezes, a Receita no sentido, vocês têm que resolver, eles não têm como resolver. Nós precisamos resolver isso na legislação, na forma como a Receita vai poder atuar. Eu não gosto de citar nome de nenhum deputado, ninguém. Mas esses que estão aí podem, junto, qual que é o caminho de vocês? Procurarem deputados, senadores, quem vocês quiserem, e pedir a eles que, junto à superintendência, ou ao Ministério, né, da Receita, lá no topo da Receita. Então, lá na Receita Federal, junto à Receita, trabalhar uma instrução para que eles possam atuar nesses casos específicos que aqui estão acontecendo. Né? É difícil? É, mas existem mecanismos para isso. Eu só falei isso para a gente não ficar rendendo. E o Paulo não poderia fazer outra coisa, senão o que ele fez, efetivamente fez aqui.
Então, eles podem votar uma lei permitindo a possibilidade de quebra de sigilo nessa situação e especificar cada uma, às vezes, sem ordem judicial. Aí vai depender. Agora pode ficar a critério do analista se ele vai conceder ou não. Isso é uma liberalidade que pode acontecer, mas em casos específicos e restritos, sem descumprir o princípio, né? Tá bom, gente? Eu queria agradecer nesse momento aqui. Infelizmente, a gente não pode ficar parado só nisso, porque vem uma coisa de fecho aqui mais importante para vocês ainda, que é a prestação de contas de poder público, onde a gente sente aqui que muitos nunca prestam. Então o Wander daqui a pouco vai sumir. Mas antes do Wander, nós vamos tomar um cafezinho ali para a gente dar uma esfriada. Por favor, Paulo. Eu sei, desculpa eu ter te pedido isso, mas era só para pontuar, senão a gente ia ficar... Né? Gente, não precisa disso aqui, não. Precisa para ele poder... Ah, está ouvindo? Não, desculpa. No YouTube. Então, assim, existem os NAFs, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Os NAFs são um convênio celebrado entre a Receita Federal e alguma escola de nível superior. Aqui no caso de Itaúna, por exemplo, a gente tem o NAF do Pitágoras e temos o NAF da UNA. Os NAFs, atualmente, entre outras atribuições, eles têm atribuição de atender pessoa física, de pouco poder aquisitivo, e os MEI, microempresário. Existe uma sondagem que talvez esse atendimento passe a atender também assim, entidades tipo associação. Né? Então, assim, não é nada certo, é só para dar assim, um toquezinho de esperança para vocês quanto à questão de quanto que eu vou gastar com o contador, sabe? Então, assim, isso aí, como eu falei e repito, não é nada certo ainda. Mas já existe um encaminhamento, inclusive essa ocorrência aqui hoje, esse evento aqui hoje, ele pode ser, assim, digamos, um embrião do que talvez possa se tornar realidade futuramente. E aí, pelo menos quanto à questão, se vier a acontecer, pelo menos quanto à questão do contador, já vai aliviar um pouco. Né? Obrigado, gente. Eu queria agradecer ao pessoal da Receita, né, o Anderson, que coordenou a área, entrando em contato com a gente, o Paulo. A gente sabe da dificuldade que é de vocês fazerem esse tipo de ação, porque a Receita ela tem uma restrição muito grande quanto a isso, mas exige que vocês levem informação. Então, a gente queria agradecer muito o carinho e a atenção que vocês tiveram com a gente. Tá bom? Agora, eu queria que você... Mas aí você vai criar uma nova associação com outro nome no mesmo bairro. Mas é duas entidades representando o mesmo... Não tem como aglutinar. Tá, eu entendi. Como a minha empresa faliu, eu crio outro no mesmo sentido, deixa a outra morrer. Mas isso é uma questão não tão simples assim, viu? Porque na hora que vocês forem mexer lá na Receita, vão cruzar os dados, mesma finalidade, mesma função, mesmo bairro, pode dar inconsistência. Mas pode dar inconsistência, porque eles podem agregar essa questão à sua. Isso é uma questão muito simples assim, não. Aqui, vamos tomar um café, e a gente volta, que o Wander já está preparando aqui, tá bom? Yeah.